Endometriose seria um deslocamento das células uterinas do endométrio para regiões do ovário, regiões distais, ali, abdominais, né, intestino e outras regiões desse tecido endometrial, que pode provocar inflamações e tudo mais. Então o endométrio sai para buscar outras localidades onde que seja mais possível nidificar. Então, geralmente essas localidades não são aleatórias, elas têm a ver com o contexto conflitivo. Então, se é dificuldade em nidificar por uma perda, então eu tenho o ovário, então eu tenho uma dificuldade em nidificar porque eu vivenciei uma perda e construí meu ninho por causa de uma perda. Eu tenho uma dificuldade em nidificar porque eu sinto que o meu esposo só faz merda, ele só faz sujeira, está tomando direções erradas o tempo inteiro. Então eu posso ter um tecido endometrial na região do intestino. Agora o que o Hammer coloca é que o conflito de endométrio ele estaria relacionado a um conflito de ovário e não necessariamente da endometriose, né? Um conflito de ovário e não do endométrio em si. Por quê? Porque ele começou a observar que os focos de Hammer que ele encontrava em pacientes com endometriose estavam vinculados ao ovário e não com o endométrio. E isso fazia com que o ovário tinha um cisto vinculado a uma perda muito grande ou uma perda com canais coletores de rim, com um contexto de abandono, desabamento da existência. Então esse ovário ele ficava grande demais, que acabava eclodindo em um determinado momento. Ou eclodia por um contato físico, uma batida naquela região, ou por um processo cirúrgico. Então o médico encontra o cisto, vai fazer uma cirurgia e acaba rompendo aquele ovário e aquele tecido ovariano acaba se espalhando em meio à cavidade abdominal. Então esse tecido que acaba se espalhando seria o tecido então desse ovário por esse processo traumático ou processo relacionado cirúrgico ou ainda por um processo de que foi tão intenso aquele conflito de perda que poderia eclodir aquela cisto e poderia espalhar aquele tecido. Mas eu pensaria que poderia existir os dois, tá? Então eu não ficaria só com uma vertente específica. Eu pensaria na possibilidade dos dois e aí analisaria paciente por paciente de endometriose se aquele conflito ele tem um vínculo com situações relacionadas a uma dificuldade de nidificar ou com perdas intensas. Então é isso que eu quero fazer futuramente. Aí nós vamos fazer uma pesquisa de longo alcance, né, com vários participantes com endometriose, vendo essa relação e colhendo as informações para saber se é um conflito de ovário ou se é um conflito relacionado ao endométrio em si.